No início da minha carreira como professora alfabetizadora, buscando meios para resolver problemas de indisciplina na sala de aula, percebi algo muito interessante, que sempre nos meus planejamentos eu estava colocando de 2 a 3 vezes brincadeiras livres na semana, onde as crianças brincavam por brincar. E eu achava que seria interessante porque eu teria mais tempo para fazer outras coisas, enquanto apenas os observava. Com o passar do tempo, eu observei que a brincadeira livre não era suficiente e que eu poderia utilizar esse tempo de forma mais produtiva. Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetizando a Pré-Escola. Esse é o quadro Vem Comigo Alfabetizar. Aqui teremos vídeos semanais onde eu ajudarei você com estratégias e metodologias de ensino para alfabetizar crianças na pré-escola. Me chamo Kelly Cordeiro e hoje vamos falar sobre ludicidade. O que é a ludicidade? Ao falarmos sobre educação infantil e precisamente a pré-escola, logo pensamos que é uma fase onde a criança está em pleno desenvolvimento, onde ela está se desenvolvendo de forma integral. Sabendo disso, cabe a nós, professores, darmos oportunidade para que ela leve adiante, para que ela se desenvolva de forma prazerosa e sem perda, né? Sem perdas, para que ela consiga se desenvolver socialmente e culturalmente, certo? Uma das ferramentas que serve como norte, como regimento da educação infantil, sabemos que é a BNCC. E a BNCC tem 2 eixos estruturais que regem a educação infantil. Quais são? As brincadeiras e as interações. Sabendo disso, o professor vai buscar meios para desenvolver os seus objetivos de aprendizagem, sem esquecer o direito mais importante, que é o direito de brincar. Eu digo mais importante, não que os outros direitos também não sejam, mas por se tratar da ludicidade, o direito que a gente está em foco é o brincar, certo? Então, depois de analisarmos a BNCC e saber o que é que ela pede que trabalhamos, então estamos norteando o nosso trabalho. Ao nortear os nossos trabalhos, começamos a pensar também sobre a origem da palavra ludicidade. O que é que significa ludicidade? Será que eu estou aplicando de forma correta? Como é que eu posso aplicar essa ludicidade de forma mais efetiva, de forma mais cativante? Porque a gente não pode esquecer que estamos lidando com crianças, né? Que elas estão ali na fase de curiosidade, se desenvolvendo, querendo aprender. Então, a origem dessa palavra nos remete principalmente às brincadeiras e os jogos, que colabora para essa esfera divertida, essa esfera agradável que vai se formando no cotidiano escolar por meio da ludicidade. Dentre esses pontos do brincar, eu quero frisar hoje bem direitinho com vocês para ajudar a clarear essa mente e realmente colocar em prática essa ludicidade. 2 pontos do brincar. O primeiro ponto é o brincar aprendendo. Olha, vamos pensar. Brincar aprendendo. O que significa? O que é que a professora Kelly quer me ajudar quando ela fala desse brincar aprendendo? Olha, o brincar aprendendo está diretamente ligado ao professor quando senta para pensar nessas estratégias. Ele pensou numa estratégia lúdica, então ele já vai colocar ali o seu objetivo. Dentro daquela brincadeira, o que é que ele quer conseguir com aquela brincadeira? O que é que ele quer ensinar? O que é que ele vai acrescentar àquela criança que está em desenvolvimento, né? Então, é o fundamento do brincar aprendendo. Não é um brincar aleatório, é um brincar programado. Que, ora, ele não foge da liberdade de expressão, mas ele está ali, ó, bem direcionado. Bem, ficou claro? Então, o segundo ponto, agora que vamos falar, é sobre o brincar por brincar.
Esse brincar por brincar não quer dizer que não tenha um objetivo de aprendizagem, não quer dizer que seja uma estratégia. E muitas vezes é utilizado, mas só que vale um alerta para esse brincar por brincar, certo, pessoal? Por quê? Um dos exemplos que eu dou a vocês é sobre aquela questão de, por exemplo, chegou a hora do recreio. Vamos para o recreio, todo mundo se organiza para sair para o recreio. E nesse dia o professor vai usar como estratégia a brincadeira livre. Só que essa alerta é justamente para essas brincadeiras livres. Por quê? A criança chegou no recreio, o professor está ali por perto observando, ela se comporta de um jeito. Mas, quando o professor sai, ela já começa a sentir uma liberdade, que não é aquela liberdade no sentido positivo, não. É aquela liberdade de dizer assim, eita, tia Kelly saiu, vou fazer agora tudo o que eu quero. Vou bater, vou empurrar, vou arengar, e isso não é bom. O que eu quero dizer é que o brincar por brincar, a brincadeira livre, ela precisa ser observada. Vejam só, enquanto o professor está observando lá no recreio, ele está se comportando de uma forma. O professor saiu, se ele não deixar outra pessoa olhando ou prestando atenção, a criança já vai ficar propensa a entrar em conflitos, certo? Ele já vai ficar mais vulnerável, ele vai se sentir inseguro, porque a criança, na verdade, ela quer a gente por perto, né? Sem falar que tem aqueles mais ativos que estão ali, que a gente precisa ficar mediando essas relações. Existe a expressão, mas precisa ser orientada. Existe a liberdade, mas precisa ser orientada. Então, um cuidado grande para esse brincar por brincar, né? Então, desde quando a gente sai da sala, já vamos conversando. Se possível, esse recreio seja um recreio dirigido. O que é o recreio dirigido? É um recreio onde você escolhe uma brincadeira e a criança vai estar livremente, nem por isso ele deixou de se expressar, nem por isso ele deixou de brincar, e eu, como profissional, vou evitar que aconteça coisas indesejáveis naquele momento. Um momento que é para ser utilizado como brincadeiras agradáveis. De repente, se eu não tomar uma decisão, se eu não der um direcionamento, pode acontecer várias coisas desagradáveis, que a gente sabe que acontece, não é? Quando a gente deixa livre demais, tia, fulano brigou com cicrano, aí de repente você cai naquele erro de, eles estão brincando, vou lá na secretaria. É mesmo nessa hora que acontecem as coisas erradas. É mesmo nessa hora que é impressionante. 1 minuto que você tira o olho, já acontece uma coisa que não estava previsto, que você não queria que acontecesse. Então, para evitar, é melhor ficar observando, é melhor você estar ali atento a tudo, certo? Entre esses e outros exemplos que eu dei uma olhada no vídeo que foi posto sobre o brincar aprendendo. Depois que eu descobri que era mais produtivo eu colocar no meu planejamento, eu estar fazendo ali as minhas estratégias em cima desse brincar com significado, em cima desse brincar que dá a oportunidade da criança aprender, ser livre e também se expressar. Então, foi quando eu comecei a ressignificar a minha prática de ludicidade. Tá bom, pessoal? Depois que a gente vai vivenciando as experiências agradáveis ou desagradáveis no dia a dia, é que a gente vai aprimorando as nossas práticas, não é? Porque assim, a sala de aula, a gente não pode ver como um ambiente que seja negativo e nem que seja o mar de flores, porque a gente sabe que acontece coisas que a gente gosta e coisas que a gente também muitas vezes foge do controle. Então, para não fugir do controle, a dica que eu dou é que essas atividades lúdicas sejam bem estruturadas.
bem direcionadas, com planejamento e com o objetivo de aprendizagem de cada professor. Certo, pessoal? Essa é a dica X da história. Não vamos deixar brincar por brincar. Você pode até brincar por brincar, mas tia Kelly vai estar ali lhe observando. E, mediando, direcionando, para que aconteça tudo de forma realmente prazerosa. Tá bom? Então, sabendo tudo isso, da importância, da ludicidade, dos benefícios, qual é o maior benefício que a ludicidade traz para eu como profissional, para a minha criança, para o meu aluno que está ali, em plena fase de desenvolvimento. Um dos maiores benefícios é essa aprendizagem significativa. Vou mostrar a vocês como é que acontece uma aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela acontece no momento em que a criança está integrada, aonde a criança foi estimulada para brincar. Porque não adianta ela estar ali brincando e você vê que está umas bem empolgadas, outras sem querer brincar. Então, se tem criança sem querer brincar, alguma coisa errada pode estar acontecendo. Vamos rever essa prática, certo, pessoal? Então, esse é um dos principais benefícios da ludicidade, é promover a aprendizagem significativa. Ou mais um exemplo da aprendizagem significativa. Veja só. Eu vou trabalhar hoje. Olha que lindo! Esse aqui é o alfabeto móvel. De que forma eu posso trabalhar esse alfabeto móvel com minhas crianças? Primeiro, eu vou confeccionar as letrinhas com eles. Primeiro, eu vou contextualizar, eu vou cantar a música daquele alfabeto. Depois a gente vai confeccionar as letras. Depois, no final da aula, eu posso fazer uma dramatização, cantar uma música, pedir para fazer uma pintura, uma arte plástica, tudo dentro dessas letras, tudo dentro desse alfabeto móvel. Então, qual é o significado da aprendizagem significativa? É a criança interagir, a criança participar da brincadeira, não ela já pronta. A professora trouxe, hoje é brincadeira, vamos brincar de X brincadeira e já está ali prontinha. Não, antes de você começar a brincadeira, vamos confeccionar junto, vamos participar, porque quando for acontecer, vai estar todo mundo querendo participar, tá certo? Então, esse é o objetivo da aprendizagem significativa. E levada à ludicidade, melhor ainda, que vai ser mais prazeroso, tá bom? Então, depois de saber dos principais objetivos da ludicidade, eu hoje separei para vocês umas dicas falando sobre como trabalhar a ludicidade na pré-escola com crianças de 4 a 5 anos, certo? Então, agora é a hora de pegar papel e lápis na mão. Pega o caderninho, peguem aí o caderninho e vamos anotar algumas dicas, algumas estratégias que de alguma forma aí na sua prática educativa vai lhe ajudar. A primeira dica é: confeccione um material da brincadeira com o seu aluno, com a criança. Só assim ela vai se sentir importante, ela vai dar significado e aquilo ali vai gerar valor. Uma criança que confecciona um material para brincar, ela vai ter mais cuidado, ela não vai querer jogar fora, ela não vai querer destruir, ela vai querer guardar para brincar mais vezes. Então, confeccionar esse material ali é a primeira dica. A segunda dica é o espaço. Vejam só, eu falei bem do recreio, mas eu falei aí do recreio relacionando o brincar, aprendendo e o brincar por brincar. Espero que tenha ficado bem claro e que a gente escolha o brincar correto, certo, gente? Então, trazendo para o espaço a segunda dica, aonde você vai querer fazer essa brincadeira. Pronto, você está ali planejando, hoje você vai fazer X brincadeira.
aonde é melhor de você fazer essa brincadeira? Dentro da sala, no pátio, quais são os espaços que essa escola nos oferece? Né? Tem brincadeiras que nós podemos fazer dentro da sala de aula, mas tem brincadeiras que exigem, que pedem mais espaço para a coordenação, para a integração da turma, para que tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento. Então, essa é a segunda dica. Qual é o espaço que você vai aplicar a sua brincadeira? Na sala, no parquinho, no corredor, na biblioteca, lá em outra salinha que tenha disponível. Então, conhece aí a sua escola e começa a explorar todos os espaços possíveis. Você vai aí, por quê? Uma vez você faz uma atividade lúdica dentro da sala e de repente essa atividade lúdica dá também para fazer fora da sala. Você faz ela na sala, mas quando você vai para fora, as crianças já ficam, saiu ali da rotina delas. Elas estão saindo da sala para o parquinho. O que você explorou naquela brincadeira, o objetivo de aprendizagem que você trabalhou na sala de aula, de repente, quando você sai, vai dar para trabalhar outro objetivo de aprendizagem no parquinho, sendo com a mesma brincadeira. Então, você pode explorar aí o máximo possível de espaço que você tiver na sua escola. Essa é a segunda dica. Vamos para a terceira dica. A terceira dica é bem mais concentrada. A terceira dica pede mais atenção. Por quê? Para cada habilidade que você for trabalhar, para cada objetivo que você for trabalhar, você coloca uma atividade lúdica diferente. Por quê? Porque isso vai estimular cada vez mais a criança, certo? Uma atividade diferente. Por exemplo, hoje você vai trabalhar, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um exemplo para vocês. Hoje eu estou trabalhando na sala os números, mas de repente eu chego, olha, com esse instrumento, com esse recurso, o que é que eu vou fazer? O professor vai trabalhar números, de repente ele está acostumado a mais escrever, né? Mas você já chega cantando uma música, canta uma música e apresenta o ábaco. Eles vão ficar encantados, né? Tem deles que nunca tiveram contato com esse recurso. Tem deles que já conhecem, que já viram na escola, já passaram, já viram em outras turmas. Então você, hoje nós vamos trabalhar os números. Então faz aquele círculo na sala. Olha como a ludicidade encanta. Olha como a ludicidade tem o poder de atrair a atenção, de tornar a aprendizagem prazerosa. Então vamos contar. Então começa, 1, 2, 3, e a criança vai exercitando também outras práticas, como a de coordenação e tudo que estiver traçado nos seus objetivos. Mas veja, o que antes era só aprender os números, agora ele já tem contato com outro material. E isso se torna mais interessante. Por quê? Porque aqui eu posso explorar várias formas. Para trabalhar aqui com os números, eu posso trabalhar números e quantidades ao mesmo tempo. Eles vão contar, eles vão tentar colocar aqui, já estão exercendo a coordenação motora. Outra relação que a gente pode fazer nesse recurso são as cores, olha. Tá vendo? Temos aqui o azul, o branco, o rosa, o amarelo, o verde. De repente a gente pode também, estar misturando para fazer uma sequência de cores. Então, são recursos que podemos utilizar, que vai enriquecer e vai tornar isso mais agradável, vai chamar a atenção da criança. Eles vão ficar ali naquele círculo, vão ficar querendo aprender e de repente você ensina tantas coisas que não está nem no seu planejamento. Você queria começar a trabalhar com números, mas a partir do momento que você bota um recurso diferente, que você chama para a ludicidade, olha como aprimora esse conhecimento. Olha o significado e o valor que vai agregar, tá certo? Então, ele contou, ele viu as quantidades, ele viu as cores, tá certo?
De repente, as formas geométricas, olha, essa partezinha aqui, olha, qual é a forma que ela tem? Aí todo mundo vai dizer, é um círculo, ó, um círculo. E essa parte aqui de baixo, um apoio, ele se parece mais com um quadrado ou um retângulo, né? Já estamos trabalhando outro elemento, tá bom? Então, falamos da primeira. Vão anotando aí. A primeira dica, confeccionar o material. A segunda dica, o espaço que você vai fazer a brincadeira. A terceira dica, para cada habilidade, você usa uma brincadeira, uma atividade lúdica, tá certo? E outra dica para formar a quarta dica são as regras. Toda brincadeira tem suas regras. O que é que pode e o que é que não pode acontecer durante a brincadeira. Eles precisam entender que se eles quebrarem essas regras, a brincadeira vai perder a graça, né? Eles precisam entender que se eles não cumprirem essas regras, existem até brincadeiras que têm passo a passo. Se eles deixarem de cumprir uma etapa dessa brincadeira, o que é que vai acontecer? Vai ficar sem graça, não vai ficar boa, então vamos fazer bem direitinho, do jeito que tia Kelly está falando, do jeito que você está orientando as regras. Então, a atenção da dica número 4 vai para as regras das brincadeiras, tá certo? Então, vamos aqui para a regra número 5. Tá bom, pessoal? A regra número 5 são os comandos. Os comandos dessa brincadeira, que é diferente das regras. Enquanto as regras dizem como essa brincadeira vai acontecer, os comandos dizem bem diferente, é o que fazer em cada etapa, certo? Então, olha, se a criança vai brincar, uma brincadeira que todo mundo faz e todo mundo conhece, é dentro e fora. O comando da brincadeira é quando eu falar, por exemplo, dentro, a criança vai pular dentro, né? Se eu disser fora, a criança vai brincar fora. Inclusive, nessa atividade, o comando é determinante. Porque ali, quando você diz dentro, se ela não pular ou se ela ficar do lado de fora, ali já foi eliminada. A criança vai eliminando de acordo com os erros e os acertos. Então, ficar atento para esses comandos, né? É bem interessante essa brincadeira de dentro e fora. Todo mundo conhece. Pronto, você fez a atividade de dentro e fora. Em um dia você usou um círculo para demarcar o espaço de pular dentro ou fora. No outro dia você pode utilizar um quadrado, né? Olha, já está trabalhando as formas geométricas. No outro dia você pode colocar ali um triângulo. Olha, trabalhei círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Tudo dentro dessa brincadeira. Por quê? Mais adiante eu vou falar para vocês das repetições. E um cuidado para as repetições é isso. Elas não serem... Se você vai repetir, repete. Mas que seja de forma diferente. Um dia faz com círculo, um dia faz com quadrado, um dia faz com triângulo. Isso vai motivando. Aí de repente tem um lá, tia, é o círculo. Aí você diz, não, hoje é o quadrado. Então, vai relacionando, eles vão interagindo e vão aprendendo sem nem saber que estão aprendendo. Mas quando você vai para a sala de aula, que coloca uma atividade escrita ou de artes plásticas, de pintura, para identificar essas formas, o que foi vivenciado lá na atividade lúdica chega a você ali como forma facilitadora. A criança já vai saber relacionar. Então, é esse o objetivo da ludicidade, tornar a aprendizagem significativa e prazerosa, tá bom? Então, vamos recapitular essas dicas. Primeiro lugar, o material, confeccionar com a turma. Segundo lugar, o espaço que você vai vivenciar e aplicar essa brincadeira. Terceiro lugar, para cada habilidade ou objetivos de aprendizagem, você coloca uma brincadeira. Já vai ser interessante. Se você fizer assim, já vai ser interessante e já vai ser produtivo.
tá bom? A quarta dica foram as regras. Cuidado com as regras da brincadeira. Deixem essas regras bem claras para a criança, certo? Para que sua brincadeira dê certo, para que ela seja produtiva. Quinta dica. A quinta dica são os comandos, que são diferentes das regras. O comando é aquele momento que você está liberando a criança a fazer, você está pedindo a ela para começar, pedindo a ela para terminar, e ela já vai fixando bem o que pode e o que não pode, né? Então, isso é importante, esses comandos. Como fazer? O que é que tia está pedindo? O que é que eu não posso fazer? Então, vai relacionando aí regras e comandos que vai dar tudo certo. Depois vem os combinados. Por exemplo, como é que a gente vivencia esses combinados na atividade lúdica, na ludicidade? Esses combinados acontecem, por exemplo, chegou a hora de fazer aquela atividade, você decidiu que vai fazer fora da sala de aula. Então, você já vai dizer ali, olha, hoje, pessoal, hoje a brincadeira vai ser lá no parquinho. Mas vamos combinar uma coisa antes de sair. Nós que trabalhamos com crianças sabemos que uma coisa é você estar dentro da sala e outra coisa é você sair, fazer uma atividade extra sala, fora da sala, né? Independente de ser dentro da escola, em outro espaço, no parquinho, no pátio, mas você requer ali da gente mais atenção, certo? Então você já vai combinar ali com eles, olha, tia vai fazer a brincadeira hoje no parquinho, mas vamos aqui combinar algumas coisas. Olha os combinados entrando. Não pode empurrar o colega, não pode bater, tá certo? Sempre que o colega precisar, pede ajuda. Sempre que quiser ir no banheiro ou pegar algum material, avisa a tia Kelly. Então, eles vão estabelecendo esses comandos que vai lhe ajudar quando você chegar lá. Porque assim, saiu da sala, de certa forma, o professor perde o controle da situação. Se tiver um auxiliar, ótimo, ele já vai lhe ajudar, vai ser mais fácil. Mas em casos, em realidades que as turmas são numerosas, né? Por exemplo, a educação infantil tem ali 15 alunos, mas existem salas que é outra realidade. Tem sala que é 15 alunos, tem sala que são 20 alunos, que são 18. Então, de acordo com a sua realidade aí, você vai buscar meios para facilitar o seu trabalho. Ora, se eu já estou conscientizando a criança de que quando precisar, chama a tia, não empurre, não brigue, peça ajuda. Eu sei que eles esquecem. Eu sei que criança, quanto mais a gente orienta, mais foge do controle. Mas se você orienta, se você pré-estabelece ali um combinado e essa criança não obedece, imagine se você não estabelecer esse combinado. Vai ser mais difícil ainda, não vai? Então vamos para os combinados. Vamos deixar bem firme, bem forte esses combinados. E a hora de combinar é antes de sair. Porque se você saiu da sala e foi fazer os combinados lá fora, isso aí não vai ser mais atrativo não, porque eles já vão estar lá. Então, eles são espertos. Já tô aqui, tô nem aí. Vou bater, vou arengar, vou pro banheiro sozinho, ou então vou sair sem tia nem ver, né? Então, quem não já se deparou aqui com essas situações de criança sair de você não ver? Então, se a criança estiver bem orientada, é mais fácil ela lhe pedir do que sair assim aleatoriamente, tá bom? Então, esses combinados, é fundamental para que facilite o seu trabalho, principalmente se você, volto a dizer, não tiver um auxiliar, se sua sala for numerosa e você tiver ali de repente sozinho para controlar essa situação, porque existem realidades assim, não é? Estamos tratando aqui de formas facilitadoras e não ilusórias, pisando aqui na realidade do professor. Buscamos formas
para que facilite o nosso trabalho. E para facilitar o nosso trabalho, precisamos ser realistas. Realistas, agir de acordo com o que temos. Agir de acordo com o que podemos fazer, com o que precisamos melhorar, não é? E isso a gente vai buscando, ó, no dia a dia, no calor das emoções, tá bom? E a última dica que eu dou são os cuidados para com as repetições. Repetições, prestem bem atenção. Lá no começo eu dei um exemplo a vocês de um alfabeto móvel. Esse aqui agora não vai ser mais meu alfabeto móvel, vai ser os meus números móveis. Quer ver só? Olha, vou fazer essa atividade lúdica dos números móveis, certo? Então, já passei pela fase de levar para a sala, de confeccionar com a criança. Eles já confeccionaram. Quando eu digo assim, vamos fazer com os números móveis, eles gritam logo de lá: tia, eu quero, olha ali. Cadê os números móveis? Onde estão? Está no armário. Vamos pegar. De repente você tem ali um ajudante do dia, ele já vai lá, lhe ajuda e lá já pega, porque teve significado. Foram eles que fizeram, então eles já vão saber onde está, já vão saber como fizeram e o que fizeram. Então, ó, abriu aqui, vou abrir para vocês, para ficar bem claro sobre as repetições. Eu gosto muito de utilizar os meus números móveis, certo? Em um determinado dia na semana, eu trabalhei números, certo? Sequência numérica. No outro dia, eu posso trabalhar números também? Posso trabalhar números também, mas que seja acrescentado mais um elemento, porque isso vai causar interesse, curiosidade da criança. Ah, mas o alfabeto, os números móveis, não são só os números? Não são só os números. Hoje, tia Kelly trouxe para vocês essa representação, que é o quê? A quantidade. Olha só, a quantidade. Então, aí você já vai buscando meios de cada vez que você for repetir essa habilidade aqui, essa atividade lúdica, que repita, mas que de forma diferente. Então, eu já demonstrei aqui a vocês, exatamente em matemática, em conhecimento matemático, como eu fiz com esse ábaco aqui, como é possível trabalhar com várias habilidades em uma atividade lúdica só. E isso é o que é o chamativo para com as repetições, tá certo, pessoal? Repetir, sim, é muito bom fixar. Quanto mais a gente fixa, mais a criança aprende. Mas isso não pode se tornar uma prática chata e cansativa. Porque se eu repetir todo dia, toda semana, a mesma coisa, com meus números móveis, eu só trabalho números, sequência numérica. Não, eu vou mostrar a ele que esse é um instrumento, esse é um recurso que nós fizemos e que podemos estudar o ano inteiro de várias formas. Tá certo, pessoal? Então, aproveitem essas dicas. E para finalizar o nosso diálogo, eu vou deixar uma reflexão. A reflexão de hoje é: você aí está praticando a ludicidade? Como está a sua prática lúdica? Você aprimora? Você busca meios de que ela seja realmente facilitadora ou que ela seja fazer por fazer? Hein? Estão lembrados do brincar por brincar? Do mesmo jeito acontece com nós, professores. Nós não podemos fazer por fazer. Nós podemos direcionar, dar valor e dar significado. Então, fica aí a pergunta: como está sendo a sua prática lúdica, de ludicidade na sua sala? Tá certo? De repente, só ao pensar, você já vai se lembrar de algumas dicas que foram dadas aqui e vai se tornar um trabalho mais fácil. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau!